Jesualdo Ferreira não é mais treinador do Santos Futebol Clube. Essa decisão surpreende um total de 0 pessoas. Mesmo assim, o Mundo na Bola está aqui para comentar isso. Mas antes de comentar, quero pedir a você para deixar o seu like, se inscrever e acionar as notificações para receber todos os vídeos do Mundo na Bola. Vamos para a vinheta para começar a falar desse assunto. É isso. O técnico Jesualdo Ferreira não é mais treinador do Santos. O técnico português de 74 anos foi demitido nessa quarta-feira e a diretoria santista comunicou por meio de nota oficial. O nome do português esteve nos trending topics do Twitter e de redes sociais ao longo do dia. Deve ser dito também que ele foi demitido com toda a sua comissão técnica, inclusive Pedro Bolsas, que fazia belas análises com ele lá no Canal 11, em Portugal. Jesualdo comandou o Santos por 15 jogos e não resistiu aos maus resultados, como a queda na quarta de final do Campeonato Paulista. Ele foi contratado em 23 de dezembro de 2019 e fez pouco mais de 7 meses de trabalho. Entre a torcida, há quem defenda a saída do treinador, mas também quem reprove a forma como o Santos conduziu essa situação. O presidente José Carlos Pérez, não é surpresa para ninguém, foi o principal alvo das críticas. Entre multa, direitos de imagem e a parte reduzida de salários em acordo, o treinador vai receber pouco mais de 5 milhões. E ele foi o 4º treinador da gestão de Pérez. Teve Jair Ventura, Cuca e Sampaoli, nessa ordem. Inclusive, o Cuca está para voltar para o Santos. É o principal nome, é o nome mais cotado para voltar e assumir a vaga do então demitido treinador Jesualdo Ferreira. Falando agora um pouco do José Carlos Pérez. Controverso José Carlos Pérez, dá declarações, na minha opinião, no mínimo, horríveis, né? Após a reprovação de contas, a oposição do Santos busca apressar um afastamento dele, né? Pode ser que haja um novo pedido de impeachment contra o presidente do Santos. Na minha opinião, né, uma opinião pessoal, não é a opinião do canal, mas a minha opinião pessoal é que o Santos, né, a cúpula do Santos, demitiu o menos culpado de toda essa ebulição que vem acontecendo no Alvinegro. A grande verdade é que o José Carlos Pérez queria dar uma resposta à torcida e demitiu, nesse caso, o menos culpado de toda a situação. O clube deve salários, o clube tem jogador querendo sair, que não sabe se fica ou se vai. É o caso do Sacha, que consegue direito de ir jogar em outro clube, mas vem uma liminar, derruba e ele não consegue ir para lugar nenhum, e aí obriga ele a continuar no clube com tudo que está acontecendo, né? O jogador entra em campo, dá bordoada por 4 vezes seguidas, e aí eles demitem um treinador. 15 jogos, eu acho que é muito pouco, 7 meses de trabalho, com essa parada ainda aí, é muito pouco para delimitar o quão bom ou quão ruim é o trabalho de um treinador. E outra coisa, todo mundo diz por aí que campeonato estadual não vale mais para nada, mas para o mandatário do Santos vale sim, vale a demissão do treinador por um trabalho que, na minha opinião, também não foi bom. Mas não dá para avaliar, com toda a parada, com tudo que aconteceu, o trabalho de um treinador. Repito, não dá para delimitar se o treinador é bom treinador ou não é, por apenas 7 meses de trabalho, tendo aí quase 4 meses de parada, né? Ou 4 meses de parada, podemos dizer assim. Outra coisa que a gente pode falar e salientar, né, é que, na verdade, essa decisão já era para ter sido tomada antes, mas teve, né, a resistência do superintendente de futebol, William Thomas, que foi o responsável pela contratação do Jesualdo e um dos defensores na manutenção do português no cargo. Mas, tendo em vista o que aconteceu, né, a eliminação e tudo mais, foi voto vencido, né, o William Thomas nessa questão da manutenção do Jesualdo. Internamente, o pessoal comenta que, né, esse desempenho do Santos na fase de grupos e também nessa fase das quartas de final do Paulistão, contaram muito, né, porque as pessoas entendem que foi aquém do esperado no Santos. E aí culminou na derrota de 3-1 para a Ponte Preta e o restante todo mundo já conhece, né? Agora,
eu queria sair um pouco do assunto do âmbito do presidente, do Clube do Santos, e falar um pouco do futebol no geral. Eu queria falar um pouco da ciranda dos técnicos brasileiros. Vamos lá. O Cuca, que já treinou o Santos nessa gestão, é o mais cotado para voltar a treinar o Peixe. Vamos lá. O Cuca saiu detonando o presidente do Santos em 2018, quando saiu. O Pérez criticou o Cuca. O Pérez contratou o Sampaoli, que se desentendeu e também saiu criticando a diretoria santista. E aí o gringo hoje treina o Atlético Mineiro. E aí o Santos, com um passo de mágica, contrata o Gesualdo, parecendo que ia tentar acertar as coisas ali, contratando um técnico português e tal, seguindo o exemplo do próprio Flamengo e seguindo o exemplo anterior de contratar o Sampaoli, o Inter com o Cudê, beleza, mas não foi nada disso. 7 meses de trabalho, demite o Gesualdo. E aí, hoje, um dos demitidos, o Cuca, né? Alex Stivel, mais conhecido como Cuca, o treinador é cotado para assumir o comando do Peixe. Dá para entender? Não, não dá para entender, né? Mas é o futebol brasileiro. O que eu gostaria de dizer aqui é o seguinte, tá? É uma opinião muito pessoal, mas eu acho que vai ter muita gente que vai concordar comigo. É o seguinte, eu acho que o Cuca não deveria aceitar. Não deveria aceitar porque os treinadores, eles sempre abrem a boca em jornais, qualquer lugar, eles abrem a boca para dizer o seguinte, mas eu sou a favor da continuidade, eu sou a favor do futebol que tem tempo para trabalhar, e no Brasil a gente não tem isso. E aí quando você pega um técnico que tem uma diretoria que moe o técnico, né, que deixa lá o técnico como o principal culpado de um time, que ele não é o principal culpado, diga-se de passagem, o Gesualdo. E aí vem um treinador que dá esse discurso, né, na teoria, mas na prática ele não cumpre, na prática ele se aproveita disso e vai assumir um time, isso é, se o Cuca assumir, tá? Estou dizendo uma situação hipotética dele assumir, se ele assumir, todo o discurso dos treinadores que querem que o treinador tenha tempo para trabalhar, que ele não seja demitido e que os times têm que ter um planejamento melhor e não demitir o cara no meio da temporada, toda essa falácia está destruída. Tá? Todos esses técnicos que vierem a assumir, não só o Cuca, mas todo cara que vier a assumir o Santos, depois disso que aconteceu com o Gesualdo e do que aconteceu com o Sampaoli e do que aconteceu com o Jair Ventura e outros, esses caras precisam dar a mão e dizer que são hipócritas. Porque a grande verdade é que se você quer continuidade, você precisa dizer para o presidente do clube, olha, eu sei que eu estou sendo aqui um pouco utópico, na verdade, né? Mas é o que eu gostaria que acontecesse. Que o Cuca chegasse para o presidente do Santos, ou o treinador, né, que venha a assumir o Santos, que seja cotado para esse dia, olha, o Pérez, eu agradeço o convite, mas eu vi o que aconteceu com o Gesualdo. Eu sei o que aconteceu, e eu sou a favor da continuidade dos treinadores. Eu sou a favor dessa continuidade. E para tal, eu gostaria de um contrato mais longo. Caso não seja possível, não irei treinar o Santos. Nada contra a instituição, mas essa gestão já mostrou que quem paga pelos maus resultados fora de campo também é o treinador. Dito isso, torcedor, vamos encerrar aqui esse vídeo, mas eu queria pedir mais uma vez para você deixar o teu like, se inscrever e acionar todas as notificações do Mundo na Bola. Você, torcedor, o que você achou de toda essa situação, da demissão do Gesualdo? O que você achou? Você classifica também como covardia ou você acha que foi uma coisa normal dentro do âmbito do futebol brasileiro, dentro do contexto que a gente está inserido? E você, torcedor de outro clube, se o Gesualdo fosse treinador do seu time e fosse demitido dessa forma, o que você pensaria? O que você diria? Deixa a tua opinião aí embaixo nos comentários. A gente promete ler todos. É isso, pessoal, porque aqui no Mundo na Bola, o futebol é muito mais que um esporte, futebol também é cultura. É impossível amar o seu clube sem amar o futebol. Vamos!